Então vamos lá. A questão número 7 é uma questão bem interessante, porque ela vai fornecer para a gente uma generalização do primeiro lema de Kaplanski, que é o seguinte: tenho os elementos de 1 até n, pensando em fila, quero um subconjunto de P elementos, só que dessa vez é o seguinte: entre dois escolhidos para esse subconjunto de P elementos, a gente tem que ter pelo menos R números entre eles. Então, aqui para conseguir visualizar, um exemplo, se eu pensasse aqui em n igual a 15, P igual a 4 e R igual a 2. Pensando nesse exemplo, se eu no meu subconjunto resolver levar o número 3, vou pensar no número 4 como primeiro elemento. O primeiro elemento que eu vou levar é o 4. Se o primeiro elemento que eu vou levar, de 1 a 15, vai ser o número 4, isso significa que eu não posso levar nem o 5 nem o 6. Por quê? Entre esse elemento e o próximo tem que haver pelo menos dois números na frente. Então o próximo número que eu vou levar tem que ser, no mínimo, o 7. O 5 está proibido, o 6 está proibido, o próximo só pode ser o 7. Aí vamos supor agora que eu levar o 11, então tá tranquilo, né? Entre o 7 e o 11 tem mais de dois números, porque tem o 8, 9 e o 10, tem 3 números, e depois por fim eu quero levar o último, vai ser o 15. Também posso levar o 15 porque entre o 11 e o 15 a gente tem o 12, o 13 e o 14, tem 3 números no meio também. Então isso aqui está satisfazendo o enunciado, que levei 4 números e entre dois números quaisquer sempre tem pelo menos dois elementos entre eles. Isso aqui é algo que vale agora. Sim, isso aqui vale. Isso aqui já não valeria, ó. 4, 6, 11, 15. Por que esse agora não valeria? Porque apesar da gente não ter dois números seguidos juntos, entre o 4 e o 6 eu só tenho um número, né? Entre o 4 e o 6 só tenho 5. Um número só ali no meio. Eu deveria ter pelo menos dois. Então agora isso aqui, por causa disso, agora isso não vale. Então repara que no lema número 1, lá que a gente viu inicialmente, isso aqui valeria. Porque só bastava não haver dois números consecutivos. Agora esse tipo de coisa não vale, pensando em R igual a 2. E aí para esse caso, a fórmula a gente vai ver que é essa. Vai ser N menos P menos 1 R, tem um R aqui multiplicado, escolhe P. Observe o seguinte, você que está aí atento, ligado, está voando, isso é uma generalização do lema 1, porque a partir dessa ideia, dessa fórmula, eu consigo cair no que a gente viu inicialmente. O que a gente viu inicialmente para o lema 1 era um caso particular disso para R igual a 1. Que o que a gente falou foi, inicialmente, nos vídeos anteriores, o que não pode é haver dois números consecutivos. Para não haver dois números consecutivos, basta que a gente tenha pelo menos um número entre dois números que eu levo, né? Pelo menos um, ou seja, o R, no primeiro caso que a gente viu, valia 1. E repara que se eu fizer aqui o R igual a 1, aqui vai ficar N menos P mais 1, escolhe P, que é justamente a fórmula que a gente viu inicial para esse lema 1 de Kaplanski. Agora aqui eu tenho uma generalização, porque eu tenho esse R aqui também que pode variar. Eu posso exigir, né? Eu posso exigir que tenha pelo menos um entre dois números, posso exigir que tenha pelo menos dois entre dois números, posso exigir que tenha pelo menos 5 aí. Agora a gente tem 3 variáveis, né? Tem o número de elementos do início, tem o número de elementos que eu vou querer levar no meu subconjunto e tem o número de números ou o número de elementos que tem que estar entre, pelo menos, né? Que tem que estar entre dois elementos consecutivos do subconjunto, que é esse R. Aí com isso a gente completa o processo.
E aí, para a gente conseguir resolver esse tipo de coisa, a gente tem que partir para um método diferente. Isso aqui é meu rascunho de meu exemplo. A gente tem que partir para um método diferente, que é o seguinte. Agora, em vez de a gente começar pelos símbolos de menos, que é quem pode ficar junto, né, digamos assim, a gente tem que começar pelos símbolos de mais. Então pensa nos sinais de mais, que é justamente são os elementos que vão ser levados. Se eu vou formar um subconjunto com P elementos, então aqui eu tenho que ter P sinais de mais. Então marquei ali P sinais de mais, e aí mais uma vez eu penso nos espaços, tem que ter espaços entre os sinais de mais. E aí olha só que interessante, eu tenho P sinais de mais, logo aqui em termos de buracos eu vou ter P mais 1. Lembra que o número de elementos, o número de buracos é sempre um a mais, porque tem um no início e tem um no final. Então tenho P mais 1 espaços ali, e agora é o seguinte, eu tenho que escolher quantos sinais de menos eu vou colocar aqui, tenho que escolher quantos sinais de menos eu vou colocar aqui, quantos sinais de menos eu vou colocar aqui, até o último. Pensa agora na quantidade, esse que é o bizu, pensa na quantidade. Quantos sinais de menos vêm para cá, quantos sinais de menos vêm para cá, porque agora os sinais de menos você pode botar dois juntos. Inclusive a gente quer isso, né? Porque a gente quer o seguinte, primeiramente, o número de sinais de menos que vai vir para cá, mais o número de sinais de menos que vai vir para lá, até o último, tem que dar n menos p. Por que n menos p? Eu tenho n números, p eu vou levar, n menos p eu não vou levar. Justamente n menos p é o que a gente indica pelo sinal de menos. Então essa soma aqui, x1 mais x2 mais x3 até xp mais 1, tem que dar n menos p, que é o total de símbolos menos. E a gente tem o seguinte, os caras aqui do meio, os vermelhos, cada variável dessa no meio de x2 até xp, de x2 até xp, eles têm que ser pelo menos r. Porque é isso que a gente quer, né? Eu quero que tenha pelo menos r elementos aqui no meio, pelo menos r elementos aqui no meio até o último vermelho. Então os caras vermelhos têm que ser pelo menos r. Porque entre dois sinais de mais consecutivos, ou seja, entre dois números que eu levo, tem que ter pelo menos r números no meio. Então, o x2 até o xp são todos maiores ou iguais a r. Já aqui o primeiro e o último, eles são maiores ou iguais a zero. Por que eles são maiores ou iguais a zero? Porque não tem ninguém aqui, né? Não tem sinal de mais aqui. Então eu não posso botar zero aqui. Eu vou começar minha sequência com o número 1, por exemplo. Se aqui for zero, quer dizer que não tem nenhum sinal de menos aqui. Logo, o primeiro símbolo já é mais. Isso quer dizer que eu estou levando o elemento número 1. E eu posso fazer isso. Então, aqui é de 0 para cima e lá no final também é a mesma coisa. Então, reparem que mais uma vez a gente tem um problema já conhecido. O que eu quero é o número de soluções inteiras não negativas dessa equação aqui, em que a primeira variável e a última são maiores ou iguais a zero, e as variáveis do meio, de x2 até xp, tem que ser maiores ou iguais a r. Esse é um problema que a gente já sabe resolver. E aí no próximo vídeo eu continuo a partir daqui, que foi o que a gente deduziu nesse momento, até esse momento. Voltamos já.